Shalom, shalom, lekulam. Estamos próximos de concluir o estudo do capítulo 1 do Sefer Yetzirah, o livro da formação. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Yah, o Senhor dos Exércitos, o Eterno de Israel, o Eterno Vivo, Rei do Universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado. E criou seu universo com 3 livros, Sefarim, com texto Sefer, com número Sefar e com comunicação Sipur. Yah, o Senhor. Isto se escreve em hebraico com Yod-He e Yod-He Vav-He. Yah e Yod-He Vav-He. E foi com essas 6 letras que Hashem criou todas as coisas. Sim, 6 letras. Yod-He, 2, mais o tetragrama, 4 letras, 4 mais 2, 6. Assim está escrito: confia em Hashem por uma eternidade de eternidades, porque com o Yah e Yod-He Vav-He, as 6 letras, ele formou universos. E Yeshayá 26, verso 4. Vamos ver? Então, lá em Yeshayá, aqui está, e Yeshayá, Perek Kaf Dalet, ou seja, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 24, Kaf Dalet. O verso Dalet, aqui, começando aqui, mas vamos focar aqui nas 6 letras. Aqui, Beyá, Yod-He Vav-He, ou seja, aqui está 6 letras, Yod e He, mais o tetragrama, 4 letras, temos as 6 letras. Voltemos então lá ao texto, ao estudo do Sefer Yetzirah. O Senhor dos Exércitos. É comum designar este nome a sefirotes associadas com a revelação e profecia, que são Netzach, vitória, e Hod, esplendor. Como explicado anteriormente, eu sugiro que quem não assistiu os vídeos, está com a capa do livro, Sefer Yetzirah, e está na ordem, parte 1, parte 2, parte 3, e assim sucessivamente, para ter mais uma compreensão. Foi explicado lá que Netzach, a Sefirah de vitória, é relativa ao pastor do mundo chamado Moshe Rabbeinu. E Hod, esplendor, refere-se a o Kohen Agadol Aharon. A Torá diz que Moshe era pesado de língua, pesado de boca. Parecia que nos leva a entender que ele tinha dificuldades com a oratória e homilética. No entanto, não é bem assim. Há um midrash de que, quando Bitiá, a filha do faraó, que era uma justa, uma Yehudiá, porque ela deixou, se destituiu, saiu, ela abominou os ídolos da casa do faraó, de seu pai, e procurou encontrar-se com o Criador do universo e entendê-lo de uma forma correta. Como Hashem não tem forma, não se assemelha a nada, nada se assemelha a ele.
Então, dessa sorte, então, o livro de Crônicas fala que Bitiá gerou Moshe. E essa discussão está na Megilá de Esté, capítulo 13, Amud A, que deixo aqui como fonte. Mas vamos nos deter aqui a este assunto com relação a Netzach, que o anjo Samael Imar Shmo Vezikro, que o seu nome seja apagado, tocou na coxa de Yaakov Avinu quando passou o rio Iaboque e ele ficou manco. Esse toque na coxa impediu que a profecia viesse pelo lado direito, já que Netzach corresponde no corpo humano à perna direita. E foi ali o lugar onde esse anjo, esse malar, tocou. Então, isso, como Moshe Rabbeinu estava nesse lado, no lado direito, na perna direita, trazendo isso como uma metáfora, uma alusão, uma contraparte no corpo humano, na perna direita era o lugar onde estava plantado Moshe. E o fluxo da profecia, como ele era Navi, vinha por ali. Como esse toque acabou dificultando as coisas, então era isso, é esse o sentido. Por isso que a profecia tinha que vir pelo lado esquerdo. Então Aharon tornou-se o seu locutor. Depois veio Shmuel e veio curando esse toque desse malar. E aí, para que a profecia viesse, então, totalmente pelo lado direito. O Midrash fala que Moshe, ele, quando pequeno, o faraó deixou a coroa, deu um descuido, então ele bem pequeno, pegou a coroa, colocou na cabeça, então os magos do faraó viram e disseram: cuidado, faraó, que esse aí vai tomar o seu lugar. O que o faraó fez? Pegou brasas incandescentes, colocou perante o menino pegou a brasa e colocou na boca. Então aí o Midrash diz que foi por isso que ele era pesado de língua. Ficou uma cicatriz na língua. Mas isso é um Midrash, o Midrash esconde. Não é essa? Só no nível místico podemos entender o que quer dizer o Midrash. Isso quer dizer que Moshe não podia transmitir a profecia porque ele estava no lado direito, o lugar do toque onde o anjo tocou. Então, essa ferida deveria ser curada por outros Rahamim que veriam para sanar, curar esse toque em gerações posteriores. Então, o fluxo da profecia deveria ser transmitido por Aharon, o Kohen Agadol, que estava na perna esquerda, que tem sua contraparte na perna esquerda do corpo humano, que é chamada de esplendor. Essa é a explicação. Este nome, entretanto, contém também o tetragramaton Yod-He Vav-He. Traduzido aqui como Senhor. Sim, Iá, Yod e Re, e Senhor, Yod, Re, Vav-He, completo. As duas primeiras letras, mais o tetragrama completo, as 6 letras. O tetragrama designa a totalidade da Sefirot. Daí que a frase Yod, Re, Vav-He dos exércitos representa de fato todas as Sefirotes, tal como são reveladas ao homem. Já explicamos que Yod representa a Sefirá do Rochma, a segunda Rei, ou a primeira Rei, representa o nível de Biná, e Vav tem valor numérico 6.
Vav tem valor numérico 6. Que representa as 6 Sefirot, desde Hesed até desde Hesed, bondade, que é bondade, até Yesod, que é fundamento. E a última Re, que representa Malchut. Então, daí que a frase Yod Re Vav Re dos exércitos representa de fato todas as Sefirot tal como são reveladas ao homem. Esta é a razão da designação Yod Re Vav Re dos exércitos. Isso se refere à revelação, ao estado no qual o Criador associa a si mesmo a seres inferiores a ele. É o modo pelo qual Hashem se revela aos seres inferiores, a nós, meros mortais. Então, é a forma como ele se torna conhecido para os seres inferiores, porque essa foi sua vontade. Então, a expressão seus exércitos refere-se aos seres inferiores, suas criaturas. Quando diz Hashem dos exércitos, você poderia pensar que ele o Criador, que tem muitos exércitos de guerra e tem essa ideia bélica na cabeça, mas não é. Está falando de toda a sua criação. É a forma pela qual ele se revela. Os seus exércitos é toda a coisa criada, pela qual ele se revela por meio de 10 Sefirot, 10 dimensões da árvore da vida. Segundo o Talmud, que o Talmud é a Torá oral, sem a Torá oral é impossível entender a Torá escrita. Então, a Torá oral está no nível da mãe, de Biná, e a Torá escrita está no nível de Chokhmah. Por isso que a sabedoria ela é indiferenciada. E o Talmud traz essa diferenciação através da discussão dos Rachamim, que nos traz entendimento da Torá escrita. A primeira pessoa que usou esta designação de Senhor dos Exércitos foi quem? Foi Ana. Quando orou, ó Senhor dos Exércitos. Exércitos com essa conotação de toda coisa criada. E não como você poderia pensar no exército de Israel ou qualquer outro exército, falando de fileiras, de pessoas preparadas para a guerra. Não. Se olhas para a aflição da tua serva, isso consta em 1 Shemuel, capítulo 1, verso 11. E olha aqui, Hana, foi em honra, em homenagem a ela, que os Rachamim instituíram a oração da Midá, que é uma prece de 18 brachot. Depois, o Ramban Gamliel introduziu a 19ª brachá. E quando alguém começa a rezar no Sidur, ele começa a fazer aquelas brachot e depois iniciais, e depois ele começa a fazer o quê? Ações. Então a pessoa ainda está no nível da asiá, o nível da ação, que é por o talit, por o tefilim, que implica numa ação. E depois que ele faz toda essa ação de Kedushá, ele consegue adentrar no mundo da asiá com Kedushá.
ele então parte para um nível mais elevado na reza, que é chamado Pessuquê de Zimrá, que é a recitação de salmos articulados pelos sábios. E o Pessuquê de Zimrá corresponde a quê? Corresponde ao mundo de Yetzirah, ao mundo da formação. Que está aqui, ó. A Siá ligada à última Rê, que é o mundo da ação, e o Pessuquê de Zimrá ligado ao mundo da formação, mundo dos anjos, através da articulação dos salmos no Pessuquê de Zimrá. Depois que termina o Pessuquê de Zimrá, ele vai fazer o Shema, aí então o Shema está no mundo de Briá, que está ligado à dimensão de Biná. E o Sefer Yetzirah aqui, como falei, o Pessuquê de Zimrá, que está ligado ao mundo da formação, ok? O mundo da formação. Depois que ele termina o Pessuquê de Zimrá, o mundo da formação, que é as 6 Sefirot, por isso Vav representa as 6 Sefirot, que são as Midot, medidas, que é Hesed, que é Gevurah, Hesed, bondade, Gevurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, como foi falado ainda há pouco, vitória, que corresponde à perna direita, Rod, que corresponde ao esplendor, que corresponde à perna esquerda, e acima dessas faculdades emocionais ou midot, está o quê? O mohin. Mohin quer dizer mentalidades, ou seja, as mentalidades ficam na cabeça do sistema espiritual, que é Rochma e Binah. Então, quando a pessoa começa com a ação, ela toma para si a primeira, a última rei do nome divino, que representa Malchut, que está ligada a Siá. Quando ela faz os Pessuquê de Zimrá, ela toma a Vav, que é o nível das Midotes, para si, ela adentra nesse mundo, no mundo da formação. A sua alma, ao rezar, adentra esse mundo. E quando ela faz o Shema, ela adentra no mundo de Briá, que é o mundo que representa o mundo de Briá associado a Sefirá de Biná, que é entendimento. E quando ela faz, aqui por isso foi frisado aqui, Hana, quando a pessoa sai do mundo termina o Shema, ela adentra numa outra oração chamada Amidá, que está no nível da Keter, que é o nível da vontade. Então, vamos seguir mais adiante, expliquei um pouco aqui sobre a oração. A nossa alma realmente, ela se eleva quando fazemos essas birachot e pomos o tefilinho, talite, depois que passa essa parte, entra no Pessuquê, aí então sai do mundo da Siá, vai para o mundo de Yetzirah, depois com o Shema, a alma, mesmo você ainda rezando aí, mas sua alma goza desse esplendor da Sefirot, ela vai subindo na árvore da vida. Seu corpo está aí, mas sua alma, por isso que quando a gente começa a rezar, a gente começa de um jeito, quando a gente termina, a gente está de um outro jeito, está mais elevado. Então, depois de terminar o Shema, quando faz a Midá, então a sua alma chega a essa dimensão da vontade, do bendito, do abençoado seja. Hashem de Israel está conectado a Senhor dos Exércitos, enquanto a revelação em geral é para todos os exércitos de Hashem, ou seja, a revelação do Monte Sinai é para todos os exércitos de Hashem, toda coisa criada. No entanto, a diferença é que ela é outorgada a Israel. Ela foi outorgada a Israel. Por que ela foi outorgada a Israel?
Porque Israel, ele disse, nós faremos e depois entenderemos. Como você pode fazer alguma coisa sem entender? A lógica é primeiro você entende como é que faz, os detalhes, para depois você fazer. Mas a questão aqui é que na outorga da Torá, o povo de Israel se elevou até o nível da vontade do divino. O nível da vontade, que é Keter, está sobre o Morim. O que é o Morim? Mentalidades. O que é mentalidades? É Biná, é Rochma e Biná. É sabedoria e entendimento. Por eles terem chegado a esse nível, então eles disseram, nós faremos e depois entenderemos. Porque a vontade está além do pensamento. A vontade está acima de Rochma e Biná, da sabedoria e do entendimento. Por isso eles disseram, nós faremos e depois nós entenderemos. Se essa é a sua vontade, se sua vontade está acima das mentalidades, se sua vontade está acima da sabedoria e do entendimento, então nós não vamos questionar, nós faremos e depois entenderemos. E nossos mestres da Kabbalah dizem que a Torá foi escrita 2000 anos antes da criação. O que são 2000 anos? É Rochma e Biná. É um código. 2000 anos é um código para duas sefirotes chamada Rochma e Biná. 2000 anos antes de Rochma e Biná, já havia sido criada a Torá. Então, o Terrilim vai dizer isso. Terrilim vai dizer que um dia para Hashem, Terrilim é os Salmos. O dia para Hashem é como 1000 anos. O dia de ontem que passou é como 1000 anos para Hashem. Então, 2000 anos refere-se a Rochma e Biná. Os Morim, as mentalidades. Como a Torá está acima das mentalidades, estava acima porque foi criada além das mentalidades, um plano acima da mentalidade. Então Israel disse, nós não vamos questionar. Se a Torá foi criada 2000 anos antes de tudo ser criado, se há 2000 anos antes que a Rochma, se acima das mentalidades, se acima da sabedoria e do pensamento, a Torá já havia sido criada, então nós recebemos a Torá e faremos e depois nós entenderemos. Então a Torá foi outorgada a Israel. No entanto, a Torá, enquanto a revelação no Monte Sinai, em geral, para todos os exércitos de Hashem, toda a criatura. Então, continuemos. Como veremos no capítulo 2, verso 4 a seguir. O nome Israel está estreitamente associado aos 231 portões. Mais adiante nós veremos isso sobre os 231 portões. Aqui, a palavra hebraica para Hashem é Elohim. E Elohim nós entendemos, já vimos no estudo anterior, que refere-se a Biná, o entendimento, que faz alusão ao entendimento. O conceito que divide e delineia, ou seja, ele pega lá a abstração de Rochma, aquele lampejo do pensamento, e quebra as ideias, divide e delineia. O Deus vivente. Este nome está associado às forças criativas essenciais representadas pela Sefirat de Yesod. Yesod quer dizer fundação. É uma das Midot. É a esfera na árvore da vida relacionada à fundação. Está ligada às Midot, medidas. Sim, abaixo da cabeça do sistema espiritual. Quando falar cabeça, eu falo do Morim, Rochma, sabedoria, e Biná,
Porque sabedoria e entendimento está na cabeça. Abaixo da cabeça fica quem? O coração. O coração é leve. O lugar do coração, o coração é o lugar das emoções. Então fala de 6 sefirot, que na nomenclatura cabalista é chamada de Ze'anpin. 6 sefirot, desde Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Isso é chamada de Midot. E mais especificamente falando de Esod, e Esod é chamado o Criador vivente, o Eterno vivente. No homem, esta força é análoga ao órgão sexual. A frase em hebraico é Elohim Chaim. Elohim Chaim é em hebraico. O que significa Elohim Chaim em hebraico? O eterno vivente. Esta Sefirá quer dizer de safira, de esfera, dimensão espiritual, agrupa todas as forças, as quais o nome Elohim quer dizer Binah, coletivamente se refere. Sim, porque o órgão sexual ele é delineado, ele tem forma. Então, a fundação é delineada por Binah, já que Binah divide e delineia. E apresenta-as de um modo ativo e procriativo. Então, o homem tem a capacidade ativa e procriativa. Define-se a vida como o que está ativo e procria. Então, a vida é definida como aquilo que está ativo e procria. E é daí que esta seja a conotação de Hashem vivente, ou seja, Elohim Chaim. Mas essa é a perspectiva do Criador. Elohim Chaim é a perspectiva do Criador, falando da fundação, do Yesod. O órgão sexual é o lugar correspondente no corpo humano do homem relativo à fundação. Por isso Hashem mandou fazer Brit Milá lá. No órgão, Brit Milá lá no órgão sexual. Rei do universo já é a contraparte de Elohim Chaim. Rei do universo é Malchut. E Malchut começa com a letra Mem. Por que a letra Mem ela é aberta embaixo? Eu não falo da forma sofita, eu falo da forma que é encontrada no início e no meio das palavras. Ela é aberta embaixo porque ela representa o lugar da conexão, o útero. Então, quando diz Rei do Universo, está falando de Malchut, o princípio feminino. Este é o modo em que Hashem se relaciona com o universo como um rei. E está associada a Sefirat de Malchut, o reino. Na mulher, representa o útero, Malchut. Já Yesod, Sefirat de Yesod, representa a força análoga ao órgão sexual no homem. E é por meio da conexão deste com Malchut, falando no nível entre um homem e uma mulher, nesse nível, que a vida é possível chegar ao mundo. Por isso, esse nível Elohim Chaim é ativo e procriativo. Já Rei do Universo, ele é passivo e gerativo. Passivo e gerativo, ou seja, ele é passivo. Ele recebe ação e gera tal ação.
El Shaddai. O que seria El Shaddai? Estes dois nomes são comumente traduzidos como Eterno Todo-Poderoso. Quando se vê essa expressão Eterno Todo-Poderoso, é bom saber essas designações para entender melhor sobre o divino. O que significa Eterno Todo-Poderoso e qual a diferença de Eterno Todo-Poderoso para Elohim Chaim, Eterno Vivente. Eterno Vivente está falando da mesma Sefirá de Esod, assim como El Shaddai também está falando da mesma Sefirá de Esod aqui, Esod fundação. A diferença que El Shaddai é a perspectiva do homem em relação ao seu Criador, e Elohim Chaim é na perspectiva do Criador em relação à sua criatura. Essa é a diferença. Mas ambos termos falam da demissão ativa e procriativa de Esod. El Shaddai, estes dois nomes são comumente traduzidos como Eterno Todo-Poderoso. Sadi Agaon Tzadik, grande cabalista, entretanto os traduz como Onipotente e Todo-Poderoso. Aqui, o Sefer Yetzirah começa a designar Sefirot de um modo ascendente. Ou seja, claro, se é a perspectiva do homem em relação ao seu Criador, então o homem está onde? Nesse mundo que é o mundo mais inferior, o mundo da Siá, que está ligada à dimensão de Malchut, que é na descida a última Sefirá, a Sefirá mais elementar, que está ligada ao pastor chamado David Amelech. Já Yesod está falando de quem? Esse nível de Yesod que tanto fala da perspectiva do Criador em relação à sua criatura, que está no nível mais abaixo, descendência, descida. Já El Shaddai é a ascendência, subida, que é a perspectiva do homem em relação ao seu mestre e seu Criador. A designação El Shaddai também se relaciona com a força procriativa representada por Yesod, fundação, e que corresponde ao órgão sexual do homem. Temos então duas designações para Yesod, fundação, Hashem vivente. E Hashem vivente, que em hebraico quer dizer Elohim Chaim e El Shaddai. Essa é Elohim Chaim, a perspectiva do Criador em relação à criatura, ou seja, descendência, sim, porque a relação é vertical na árvore, é subida e descida. Subida quer dizer o homem procurando seu mestre, e descida a resposta do mestre em relação à sua criatura. Então, Elohim Chaim é a perspectiva do Criador em relação à sua criatura, e El Shaddai é a perspectiva da criatura em relação ao seu mestre. Mas ambos termos, Elohim Chaim e El Shaddai, refere-se a Sefirá de Yesod, fundação, que é a força ativa e procriativa. Hashem vivente é a designação desta Sefirá do ponto de vista, olha só, Hashem vivente, que é Elohim Chaim, como foi falado, é a designação desta Sefirá, da Sefirá de Yesod, do ponto de vista de Hashem. Enquanto El Shaddai é a designação do ponto de vista do homem em relação ao seu mestre. Assim, Hashem disse a Moshe: eu apareci a Abraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. Olha só, Shemote 6, verso 3. Nem Abraham, nem Yitzhak, nem Yaakov eram Yehudim. Porque se Yaakov fosse
Yehudi, ele não poderia ter casado com duas irmãs. Ele se curvou perante o malvado Esav, que tinha como um malar Samael, um anjo ruim, um anjo perverso, mas que faz a vontade do Criador para testar o homem. E vem chorando, desejando que o homem o supere e passe no teste. Mas vem designado pelo Akadosh Baruhu. Yaakov curvou-se perante Esav com medo. E o que aconteceu? O Sefer Hagil Gulim do Arizal diz que Yaakov veio retificar, porque Mordecai é o Gilgul, a rotação da alma de Yaakov. Por isso que ele não se curvou perante Amã, que era um descendente de Esav. E por isso ele foi chamado de Yehudi, porque Yehudi é quem não se dobra perante a idolatria, quem louva o Eterno, porque o termo Yehudá vem de Rodaá, de louvor, e quem está sempre grato, agradecendo por tudo, pelas coisas boas e ruins. Isso é ser Yehudi. O resto é detalhe. Como consta na Megilá de Esther, capítulo 13, Amudiá. Uma referência aí. Como El Shaddai. Ou seja, por isso que, mesmo você que é Benor, para você entender mais sobre a revelação, como foi mostrado aqui, que a outorga é uma coisa, mas a revelação é para todo o exército de Hashem, toda criatura. Para você ter um maior contato com o Criador, fazer a circuncisão como eles, os pastores, os patriarcas fizeram, para ter uma maior conexão com o divino, porque o prepúcio, ele guarda muita sujeira espiritual e, ao retirar isso, o morrim da pessoa, as mentalidades, se abre para entender sobre as coisas do divino. Eu, Baruch Hashem, fiz com um judeu fez, um judeu naturei carta, fez Baruch Hashem. Eu não completei o processo por nos motivos que me foram alheios, mas mesmo assim Baruch Hashem eu fiz com naturei carta e fiz a Brit Milá. Baruch Hashem, e eu aconselho que todos que puderem fazer, façam. As primeiras 5 designações descreveram o processo descendente de Hashem no universo, mediante o qual a força criativa é canalizada. O autor, entretanto, está agora designando os nomes que se revelaram, que se relacionaram ao processo ascendente. Aquela questão, né? Da perspectiva da criatura e com relação à perspectiva do mestre do mundo, o Ribono Shel Olam. Elohim Chaim na perspectiva do Criador em relação à sua criatura, e El Shaddai em relação da criatura em relação ao seu mestre. Então, os patriarcas, eles tiveram esse contato com o Eterno através de El Shaddai, e já Moshe, ele entra num nível de revelação mais profundo, que é no tetragrama, as 4 letras, um nível mais elevado de revelação, através do qual o homem se aproxima do divino, o Rei do Universo. O estágio inferior aplica-se a ambas direções. Sim, está falando de Malchut, ela é a última, é a Sefirá que está
mais próxima do mundo inferior, do nosso mundo. Então ela é tanto um lugar de ascendência como descendência. É o ponto de partida e o ponto de retorno. Clemente e misericordioso. São estes o segundo e o terceiro dos 13 atributos de misericórdia, expressos no versículo El, clemente e misericordioso, Shemote, Êxodo 34, verso 6. Neste nível, alguém pode compreender o funcionamento interno das 6 Sefirot, que são o quê? Hesed, amor, Gevurah, força ou severidade, Tiferet, beleza, isso é chamada de Midot, que ambas são 2. As 6, elas são tipificadas pela letra Vav, que tem valor numérico 6. Então, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Rod, esplendor, e Esod, fundação, e cada uma tem um pastor, certo? Qual é o pastor do mundo? São 6 pastores do mundo. Conta 7, porque David Amelech também era pastor. Hesed, Avraham, corresponde o que é a mão direita. É amor. Gevurah, Yitzhak, é a força, quer dizer, o braço esquerdo. Tiferet é o lugar aonde tem, nós dizemos que é o caminho do meio. Sim, por quê? Porque é o lugar de conciliação entre forças opostas. A mão esquerda é o oposto da direita. Então, mas no meio, no centro, no peito, no corpo humano, está Tiferet, que corresponde à beleza, e é a Sefirat de Yaakov. Até Yaakov via o mundo estava em caos, porque não havia o caminho do meio, o lugar do Shalom, da pacificação. Porque tínhamos síntese, tínhamos a tese tínhamos a tese e a antítese. Tínhamos a tese e tínhamos o contrário dela. Mas Yaakov é a síntese, a beleza. Já Netzach, vitória, representa Moshe Rabbeinu, tipifica a perna direita e representa a vitória. Rod, Aharon, Rod, esplendor, a perna esquerda. E Esod, Yosef Atzadik, o membro, porque ele foi Shomer Habrit, né? Quando da mulher de Potifar investiu contra ele, ele foi Shomer, guardião do Brit, ele não permitiu fazer imoralidade, ele então é o lugar da fundação. E David Amelech, que é Malchut, que é a realeza. E esses são 6 dias da criação também, ou 6 milênios pelos quais o mundo passa até a era messiânica, que é o 7º milênio, o descendente de David Amelech, e por isso que David Amelech está ligado a Malchut, que é a realeza. Mashiach vem em realeza. Então, primeiro dia Hesed, segundo dia Gevurah, terceiro dia Tiferet. Por isso que a Torá não abençoou o segundo dia, porque houve divisão do primeiro e segundo, como coisas contrárias, opostas. Mas no terceiro ele disse bom 2 vezes, porque houve a conciliação entre ambas forças. Este nível foi conquistado por Moshe. Qual nível? Olha só, vamos ver aqui. E através dessas sefirotes que Hashem expressa sua misericórdia para o mundo. Os 13 princípios de misericórdia são expressos ao mundo através da sefirote. Por isso que Yod e Vav nada mais são que as 10 sefirotes. Por isso que Moshe teve uma experiência mística com o Eterno que os patriarcas não tiveram.
porque eles tiveram uma experiência no nível de El Shaddai. Por isso fizeram Brit, que está relacionado também à fundação, Yesod. Este nível foi conquistado por Moshe, a saber, o tetragrama, quando Hashem lhe disse: eu terei misericórdia sobre quem eu quiser ter misericórdia, e eu serei clemente para quem eu quiser ser clemente. Shemot, Êxodo 33, verso 19.